Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Olá, boa noite, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que você tenha tido uma semana de bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Com este vídeo que nós mostramos agora, nós estamos iniciando nossa reunião de célula nesta noite. E o objetivo deste vídeo, você viu aí, né, é mostrar o que é o tempo presente, o que é a nossa vida, o que é a tribulação que a gente está vivendo neste momento, a dificuldade que nós estamos vivendo neste momento, diante da nossa vida eterna. Então, nós temos muito para valorizar, que é a vida eterna com Deus. O maior presente que o ser humano poderia receber, nós temos. Então, toda dificuldade, toda tribulação, toda dor, todo sofrimento vai passar. Tenha certeza que vai passar. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. É neste propósito que nós temos que viver. A nossa tribulação momentânea vai passar e nós temos uma vida eterna com Deus. Então não deixe que este momento de dor, este momento de necessidade, este momento de aflição que eu e você possamos estar passando neste momento, possa nos desviar do caminho, possa diminuir a nossa fé. Amém? Queria orar com você, com a sua família. Feche os teus olhos e vamos orar e vamos falar com Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, Deus. Te agradecemos, Deus, por esta oportunidade, Deus. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio que nós temos, Deus, de buscar a Tua face, Deus, de falar com o Senhor, Deus, de ouvir o Senhor falar conosco, Deus. Em nome de Jesus, Deus, abençoa, Senhor, cada família, Deus, reunida neste momento. Abençoa, Deus, cada lar, Deus, cada pai, cada mãe. Abençoa os filhos, Deus. Abençoa a família como um todo, Deus, em nome de Jesus. Ministra no nosso coração, Deus. Fala conosco, Deus. Nos enche, Deus, da alegria da salvação, Deus. Porque é isso que o Senhor tem para nós, Deus. Vida em abundância e vida eterna, Deus. Que a nossa dor momentânea, que a nossa dificuldade, que a nossa necessidade não venha, Deus, nos afastar dos Teus caminhos, Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos nos fortalecer, Deus,
nessa fé, Deus, nessa esperança, Senhor, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor já nos deu a vitória. O Senhor nos deu a vitória através do sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário, Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Deus. Seja, Deus, com cada lar, com cada família neste momento, Deus, e ministra nos nossos corações, Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, dando sequência a estes 40 dias, né, que nós estamos aí estudando e aprendendo sobre como experimentar a presença de Deus, como viver na presença de Deus, utilizando as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Hoje, então, na nossa quinta semana, no nosso quinto estudo, nós vamos aqui, então, aprender um pouco de como experimentar a presença de Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à necessidade, em meio às lutas. Todos nós passamos por essas situações, mas mesmo diante de uma situação como essa, olhando para a eternidade, nós sabemos que essa situação vai passar e que nós não estamos sozinhos nessa situação. Deus está conosco, Ele não nos abandona jamais. Então, se você está passando por um momento de tribulação, um momento de luta, um momento de dor, um momento de aflição, seja lá qual for a necessidade, Deus está com você. Ele não te abandonou, Ele não nos abandona, porque Ele tem planos de paz, planos de bênção e planos de uma vida eterna para mim e para você. Amém? O texto que nós vamos utilizar é o que está no Evangelho de João, no capítulo 19, o verso 28. A quinta palavra que Jesus utiliza neste momento da crucificação, Ele diz: eu tenho sede. Ou seja, naquele momento de dor, de extrema dor, crucificado, Ele fala: eu tenho sede. Ele tinha uma necessidade natural que eu e você temos o tempo todo. Aqui era sede, mas nós experimentamos diversas necessidades e Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Então Ele também experimentou todas as necessidades que nós temos. Então nós, diante de um momento de fome, de dor, de tristeza, de um problema financeiro, de uma necessidade física ou emocional, seja ela em que área for, nós temos que recorrer a Deus, porque Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele é aquele que olha para mim e para você com compaixão. Ele olha e se compadece de mim e de você. Então, Ele nos ama e Ele precisa a cada dia demonstrar esse amor, porque o amor do Senhor é incondicional para comigo e com você. Não é por conta do que eu e você fazemos que Ele nos ama. Não, Ele nos ama porque o amor de Jesus, o amor de Deus para conosco é incondicional. Ele entende a nossa dor, Ele entende a nossa necessidade. E Jesus cumpriu todos os propósitos de Deus. Até mesmo essa questão dele dizer que estava com sede na cruz, Ele cumpriu com uma profecia que nós vamos ver mais para frente. Então nós também precisamos cumprir tudo aquilo que está proposto para cada um de nós. Então não é porque nós estamos atravessando um momento de dor, um momento de luta, um momento de necessidade, um momento de tensão, que Deus nos abandonou. Não, Deus não nos abandona. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 2, o verso 14. Esse texto diz assim para nós: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ou seja, eu, você, nós somos pessoas de carne e sangue, Ele também, ou seja, Jesus também, participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Ele se fez carne como eu e você para experimentar tudo aquilo que nós experimentamos aqui. Então Ele experimentou dor, sofrimento, angústia, tristeza, mas em tudo Ele foi mais que vencedor. É isso que a palavra de Deus faz. E Ele é o nosso exemplo maior. Então Ele passou por tudo isso e saiu vencedor. Ele se fez vencedor por mim e por você, derrotando o diabo na cruz. Quando Ele ressuscitou, Ele permitiu que eu e você voltássemos a ter acesso à eternidade. Deus criou eu e você para que nós tivéssemos vida eterna e vida eterna em abundância.
Quando Deus criou o homem, Ele já criou com esse propósito. Quando Deus criou o ser humano, já criou com esse propósito de vida eterna. Mas aí o pecado entrou no mundo. E aí o que Deus fez? Deus não tirou esse propósito do coração dele. Não, eu quero que o ser humano tenha vida eterna sim. Então o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que você tivesse acesso à vida eterna. Então, não pense que por causa da dor, da tristeza, do sofrimento, deste momento, por exemplo, que estamos passando agora, com essa questão que está afligindo o mundo inteiro, Deus está comigo e com você. Ele não nos abandonou. Ele nunca nos abandona. O amor dele é incondicional. Então, Ele nos ama. Então, é possível experimentar a presença de Deus, sim, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio a lutas. E é isso que a gente vai ver. O primeiro item que nós vamos ver, nós experimentamos a presença do Pai em meio à dor quando nós buscamos o propósito de Deus naquilo que estamos vivendo. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus para essa luta, para essa necessidade, para essa adversidade que você e sua família estão vivendo? Não pense que Deus quer que eu e você venhamos sofrer simplesmente para falar, não, eu quero ver ele sofrendo. Não, Deus quer que a gente aprenda, Deus quer que a gente tenha melhor relacionamento com Ele, Deus quer que a gente dependa dEle, Deus quer que a gente reconheça que não é o nosso braço forte, não é o nosso conhecimento, não é o nosso dinheiro, não é nada disso. Veja só, neste momento agora de coronavírus, pessoas estão sendo infectadas e pessoas que no mundo inteiro que têm condições financeiras que poderiam pagar o preço que fosse possível para resolver, mas não existe ainda uma forma de resolver essa situação. Então, é dependência de Deus. Então, toda luta que nós passamos, que nós atravessamos, Deus quer nos mostrar algo. Então, qual é o propósito de Deus para esse momento na sua vida? Qual é o propósito de Deus para essa luta, para essa necessidade, para essa adversidade que você, teu esposo, esposa, os filhos, a tua casa, a tua família está vivendo? O que é que Deus quer mostrar? O que é que Deus quer fazer nós crescermos diante dessa luta? Qual era o propósito de Deus de fazer com que o seu filho morresse na cruz, se entregasse por mim e por você? Jesus cumpriu todos os propósitos de Deus porque ele conhecia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, ele sabia que através daquele ato ele estava dando para mim e para você a oportunidade, a chance de nós vivermos eternamente. Então é isso que Deus fez lá na cruz do Calvário e Jesus sabia desse propósito. Por isso ele cumpriu rigorosamente com todas as etapas. E eu e você, nós sabemos qual é o propósito, o que é que Deus tem para mim e para você, por que é que nós estamos passando por essa necessidade, por que é que nós estamos passando por essa luta, por que é que nós estamos passando por essa adversidade. No domingo de manhã, no culto pela manhã, o pastor falou algo muito interessante. Será que nós nos relacionamos mais com a igreja, com a comunidade que nós frequentamos, com as pessoas que frequentam essa igreja, do que com Deus? Neste momento em que nós estamos impedidos de nos reunirmos, de estarmos juntos, como é o nosso relacionamento com Deus? Nosso relacionamento com Deus está sendo afetado por causa disso? Ou nós estamos estreitando ainda mais o nosso relacionamento com Deus? Então, tudo tem um propósito, tudo. Como eu mencionei no início, quando Jesus falou que tinha sede e deram a ele vinagre para que ele bebesse, ele cumpriu uma profecia. O Salmo 69, versículo 21, diz assim: puseram fel na minha comida, e para matar-me, a sede deram-me vinagre. Ou seja, ele cumpriu rigorosamente com todos os propósitos. Era um momento de dor, era um momento de luta, era um momento de aflição, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, não vamos murmurar diante da dor, diante da necessidade, diante da luta, mas vamos falar para Deus: Deus, para que isso? E não por quê. O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer ministrar no meu coração, na minha casa, na minha família, para que eu esteja vivendo essa situação? Eu gosto muito de Provérbios 3,
os versos 5 e 6, que diz assim: reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aí o 6 diz assim, o 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se baseie no seu próprio entendimento. Muitas vezes nós julgamos as situações, tudo que está ao nosso redor, pelo nosso entendimento. E esse verso diz: não se baseie no seu próprio entendimento. E aí sim, no 6 ele fala: reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, ao invés de ficar perguntando o porquê das coisas, por que a gente não fala: Deus, eu reconheço que é o Senhor que está agindo através dessa situação, é o Senhor que permitiu eu passar por essa dor, por essa luta, por essa necessidade, mas tem algo que o Senhor quer me ensinar, tem algo que o Senhor quer ministrar no meu coração, tem algo que o Senhor quer fazer com eu e a minha casa cresçamos, que eu e a minha casa venhamos ter mais intimidade com o Senhor, mais conhecimento do Senhor, mais fé no Senhor. Então nós precisamos o quê? Reconhecer que é permissão de Deus e que através dessa situação que nós estamos vivendo, Deus vai fazer algo nas nossas vidas. Amém? Então, busque primeiro qual é o propósito de Deus para essa luta, para essa dor, para essa necessidade, para este momento que você está vivendo. Não é em vão, não é à toa. O segundo item, nós experimentamos a presença de Deus em meio à dor quando nós lidamos com a dor a partir das fontes certas. Evangelho de João, capítulo 4, os versos 13 e 14, diz assim: é aquela passagem que a samaritana chega para pegar água no poço, então Jesus se aproxima e começa a conversar com ela e ele responde assim para ela. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Ou seja, quem beber da água daquele poço ou de qualquer outro poço terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então ele estava falando quem bebesse da água da vida, porque nós sabemos que Jesus é a água da vida. Então ele estava falando para aquela mulher que quem bebesse dessa água, da água que Ele nos dá, da água que eu e você conhecemos, nós jamais teríamos sede. O que é que isso vem nos ensinar? Então, no momento de dor, é comum nós buscarmos auxílio em quem está próximo da gente, né? E muitas vezes nós corremos risco de buscar auxílio numa fonte, em alguém, um conselho, seja lá o que for, em alguém que não é a fonte adequada para tratar comigo e com você nesse momento de dor, de luta, de aflição. Então, em momentos de dor, em quem você tem buscado? Em quem você tem recorrido? Né? Então, às vezes, nós, na ânsia de resolver, de querer tratar da situação, nós caímos em armadilhas, em ciladas. Veja só, nesse momento de coronavírus, quanta gente não está desesperada por conta das mensagens de WhatsApp, coisas que aparecem na internet, no Facebook, e tem muita gente que dá crédito e passa adiante até essas informações. Ou seja, você buscou a informação errada na fonte errada. Com certeza vai dar errado. A chance de dar errado é 100%. Então, nos nossos momentos de luta, de dor, de problemas pessoais, familiares, emocionais, seja lá o que for, em quem nós temos buscado auxílio? Quem tem sido a nossa fonte de amparo, de cuidado? Você está buscando em Deus? Você está buscando em pessoas que já trilharam o caminho de Deus, que conhecem a palavra de Deus? Ou você está buscando lá fora, de repente, uma amizade que você tem lá fora, talvez um colega de trabalho que mal conhece a palavra de Deus, ou então que conhece outros caminhos e tem te influenciado? Então, é muito perigoso. Nós precisamos buscar na fonte certa. E Jesus diz para mim e para você, através desse versículo, que ele conversando com essa mulher, que ele é a fonte de água viva, que nós precisamos buscar nele, sempre buscarmos recorrer a ele, principalmente em meio à dor. Porque às vezes a gente acha que na dor eu tenho que resolver a situação, então eu saio sem pensar, fazendo coisas que eu sequer falei com Deus a respeito. Não, principalmente no momento de luta, de dor, de adversidade, nós temos que pensar duas vezes antes de tomar uma decisão. Então, nós precisamos experimentar a presença de Deus usando
a fonte correta. Então nós experimentamos a presença de Deus quando nós buscamos a fonte correta. Quantas pessoas não se sentem vazias? Estão buscando, mas estão buscando na fonte errada. Então o vazio permanece. Ela não sabe nem o que está procurando. Lembra quando eu falei que Deus criou o homem para que ele vivesse eternamente? Quando o pecado entrou no mundo, esse vazio ficou lá dentro. E esse vazio só é preenchido por Jesus. É como se fosse uma peça de montar que tem um encaixe certo. Que neste vazio não encaixa outra coisa. Por mais que você busque outras coisas para preencher este vazio, tem uma peça que se encaixa perfeitamente ali, que é Jesus no nosso coração. Enquanto eu e você não preenchermos esse vazio com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus, essa sensação pode permanecer. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, reconhecemos a Ele como nosso Senhor e Salvador, e a partir daí não buscamos mais fonte alternativa nenhuma, Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia. Jesus é aquele que nos ampara em meio à dor. Não é que você vai ser livrado da dor, mas Ele vai estar com você, comigo e com você na dor, na adversidade, na necessidade. Quando você estiver com sede, é Ele que vai ser a água da vida para mim e para você. Então, em primeiro lugar, buscar saber qual é o propósito de Deus para essa luta, para essa dor, para essa necessidade que nós estamos vivenciando. E no momento da dor, buscar a fonte certa para se aconselhar, para se abastecer, para ser cheio da presença de Deus. E a única fonte, o único caminho é Jesus. Eu e você sabemos disso. E o terceiro e o último tópico é, para que experimentemos a presença de Deus em meio à dor, nós precisamos aplicar fé em todas as circunstâncias. Sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina eu e você passando por um momento de luta, de dor, de tribulação, de necessidade, e a gente anular a nossa fé, nós não colocarmos a nossa fé em prática, nós não colocarmos a nossa fé em ação neste momento. Mais ainda, a nossa fé precisa estar presente, precisa estar borbulhante. Nós precisamos estar juntos um dos outros para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos buscar a presença de Deus, buscar a graça de Deus. Isaías, o capítulo 53, os versos 4 e 5, um texto bastante conhecido, diz que certamente Ele, ou seja, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si Ele levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nós precisamos aplicar a nossa fé dessa forma. Então, Ele se entregou por mim e por você. O castigo que eu e você merecíamos, Ele se fez castigo por nós. Então, a nossa fé tem que ser genuína e crer nisso. Ele se entregou por mim e por você. O castigo era para mim e para você. Então é preciso ter fé para acreditar em todas essas coisas. Mas Ele se fez castigado por nós, afligido por Deus por nós, sem pecado, sem culpa, mas Ele se entregou em nosso lugar, por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna. Lembra do vídeo? Acorda, aquele trecho pequenininho em vermelho é a nossa vida terrena aqui. Momentos de alegria, de tristeza, de dor, mas sempre com Deus no nosso coração. Sempre Deus sendo a fonte de água viva, a fonte de fé, de esperança, para que depois a gente tenha essa vida eterna o tempo todo. Deus tem vida abundante para mim e para você aqui, já, agora. Mas é preciso colocar fé em todas as nossas ações. Então, neste momento, de repente, de tensão, de aflição, de medo, de dor, nós precisamos experimentar a presença de Deus. E essa presença só vai ser experimentada e provada mediante a fé. Se eu e você
desistirmos ou não acreditarmos nesse momento, ou buscarmos em outras fontes, nós estamos negando a nossa fé. E não é momento de negar a nossa fé, pelo contrário, é momento de renovar a nossa fé, de renovar a nossa esperança. Nós somos limitados, mas Deus é poderoso e ilimitado. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele vê todas as coisas, Ele é todo poderoso. O nosso poder é terreno, é limitado, é básico, mas Ele tem todo o poder. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele deseja se revelar cada dia mais a mim e a você. Ele ainda realiza milagres, Ele ainda realiza maravilhas. Deus não muda. Deus não muda jamais, Ele não perde o controle de nada, Ele age em nosso favor o tempo inteiro. Basta que nós venhamos a esperar, que nós venhamos a crer, alimentar a nossa fé. Isaías 64:4 diz isso: desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. É preciso ter fé para acreditar nisso. Então, Deus está trabalhando em meu favor, Deus está trabalhando em seu favor, é nisso que nós cremos. Então, vamos colocar a nossa fé em prática. Não vamos deixar a tensão de lá de fora afetar a nossa vida aqui e talvez afetar a nossa eternidade. Não, Deus tem palavras de bênção, palavras de salvação. Deus tem propósito para mim e para você, e Ele quer falar comigo e com você todos os dias, em todo o tempo, independente da luta, independente da dor, independente da necessidade. Amém? Qual é a sua dor? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua sede neste momento? O que é que está te afligindo? O que é que está te angustiando? O que é que está te deixando ansioso? Coloca diante de Deus, fale com Deus, descanse em Deus. A Bíblia diz para nós não estarmos ansiosos por nada. Este momento é passageiro. A nossa vida é passageira, nós temos toda uma vida eterna com Deus. Nós já temos o maior presente que alguém poderia querer ter. Então, o que é que está afligindo? Não deixe a sua fé ser, desestabilizada neste momento. Pelo contrário, se agarre com todas as forças nesta palavra, na palavra de Deus, que é viva e que é eficaz e que penetra dentro de nós, transformando o nosso caráter, transformando os nossos conceitos, mudando a nossa vida, transformando a nossa mente, renovando a nossa mente. É isso que Romanos 12:2 fala. Nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Então vamos nos encher daquilo que Deus tem para nós. O mundo tem muita coisa para querer colocar nas nossas vidas, entulhar, na verdade, a nossa mente, o nosso coração. Mas não, Deus tem palavras de bênção, palavras de vida e de vida eterna. Vida eterna. Então não deixe que este momento de dor, de aflição, de necessidade, de luta, de tensão venha fazer com que você perca a sua fé, que você diminua a sua fé, que você ache que Deus não tem propósito para você, para sua casa e para sua família. Deus tem propósito. Deus tem propósito para mim e para você. Olha que Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Prestou bem atenção? Sabemos que Deus age em todas as coisas. Não está dizendo Deus age em todas as coisas boas. Não, Deus age em todas as coisas. Então não é porque o mundo está passando por essa situação, não é porque você está vivendo uma situação de dor, de necessidade, de tensão, que não é Deus agindo. Tudo acontece por permissão de Deus. Então Deus está agindo na minha e na sua vida. E nós precisamos sair transformados, renovados, com a nossa fé aumentada diante dessa luta, diante dessa adversidade, diante dessa necessidade. Então Deus continua agindo no nosso meio. Deus continua ministrando no nosso coração.
Deus quer a cada dia fazer de mim e de você uma pessoa melhor, segundo o seu propósito, segundo a visão de Deus e não segundo a visão do mundo. Então, que eu e você, nós venhamos a cada dia buscar mais e mais de Deus, independente da nossa luta, da nossa adversidade, da nossa dor, da nossa necessidade, porque Deus tem uma vida eterna para mim e para você. E o inimigo quer sim que nós venhamos a negar a nossa fé diante dessa luta, diante dessa adversidade, diante dessa tribulação, para que nós venhamos descartar a vida eterna que Deus tem para nós. Não, nós não vamos cair nessa cilada. Deus tem palavras de vitória para mim e para você. E Ele já liberou essa palavra. Basta que eu e você venhamos mergulhar nessa fonte de água viva, nessa fonte inesgotável de bênçãos de Deus para mim e para você. Então, que a sua casa seja abençoada nesta noite através dessa palavra. Que você se revigore em Deus. Que você saiba que Deus tem propósito, mesmo em meio às lutas. E que Deus tem uma vida eterna para você. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por este momento, Deus, que aqui passamos, Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor esteja visitando, Deus, cada lar, Deus, cada família, Deus. Que as necessidades, Deus, que as lutas, que as dores, Deus, não venham, Senhor, nos desviar, Deus, dos propósitos que Deus tem para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti, Deus, que cada um de nós, Deus, possamos nos alimentar, Deus, dia após dia, Deus, da Tua palavra, Deus, sabendo, Deus, que só o Senhor tem palavras de vida eterna, Deus. Só o Senhor, Deus, é a fonte de água viva, Deus. Em nome de Jesus, Deus, abençoa, Deus, cada lar, Deus, cada família, Deus, abençoa o fruto do trabalho, Deus, das mãos, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Deus, visita, Deus, cada família neste momento, Deus. Entra com providência, Deus, entra com sustento, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti, Deus, não deixe, Deus, que a presente tribulação, Deus, venha nos afastar, Senhor, da Tua presença, Deus, da Tua santidade, Deus, da Tua graça, do Teu favor, Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti, Deus, visita-nos, ó Deus, que dia após dia, Deus, nós possamos experimentar, Senhor, da Tua presença, experimentar do favor do Senhor, Deus, da graça do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Deus, que em todos os dias nós possamos ser alvos das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos. Abençoa, Deus, esta semana, Deus. Nos ensina, Deus, durante essa semana, Deus, que a cada dia, Deus, nós tenhamos mais comunhão com o Senhor, mais relacionamento com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos, dia após dia, experimentar e viver na presença do Senhor. Não importa se o momento seja de luta, de dor, de necessidade, de aflição, mas que nós venhamos alimentar a nossa fé, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos desampara, Deus, e que o Senhor nos deu vida eterna, Deus, vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e não há outro Deus além de Ti. Obrigado, Deus, por tudo, Deus. É o que nós te pedimos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma semana na presença de Deus, uma semana de graça, de alegria, de abundância do favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Obrigado e até a próxima semana.